Muito bom dia, obrigada pela oportunidade mais uma vez. Eu vou apresentar um caso de sucesso da Adobe, que foi um caso com a Mattel, de tema reinventando o design de embalagens com tecnologias 3D e realidade aumentada. Essa apresentação foi feita pelo Sol Velasquez, que é um designer de embalagens lá da Mattel, e ele trabalha exclusivamente com a linha da Barbie. E trabalhar com embalagens, eu já trabalhei com publicidade, então eu já tive essa experiência também, então eu gostei bastante de poder falar sobre isso. E quais eram os desafios, né? O que essa produção de embalagens vem sofrendo de desafios? Primeiro, elevar a qualidade do trabalho, principalmente de um nome como Mattel, como Barbie, sempre tem que manter e, claro, elevar essa qualidade, impulsionar a consistência da marca, agilizar os fluxos de trabalho criativos e reduzir custos, né? Então, principalmente nesse momento de trabalho remoto, essa produção precisava ainda mais da integração entre as equipes, né? Então, esses fluxos de trabalho, eles precisaram ser adaptados, eles precisaram ser recriados. Bom, como que funcionava o fluxo de criação? O primeiro passo, que é padrão, tanto no modelo anterior quanto hoje, é justamente pegar o assunto, né, qual que é o modelo do produto, e gerar um quadro de inspirações. Então, por exemplo, o Adobe Stock é justamente uma ferramenta que auxilia demais nessa busca por referências, porque lá eu posso tanto, o designer ele tem a possibilidade de baixar visualizações em baixa resolução, testar, né, se vai combinar, se vai encaixar nessa fusão posterior, e se for utilizar, ele pode licenciar em alta resolução sem ter que refazer o trabalho. Então, mas o Adobe Stock é um assunto para outro dia. Então, aqui já começa com essa solução. E como que era feito o trabalho no início, antes dessa questão do 3D e da realidade aumentada? Então, ele ia fazer a busca de inspiração e ia começar os rascunhos, né? Algo bem manual mesmo, muitas vezes no papel e caneta. Então, ia começar o rascunho de como seria essa embalagem, né? De como vai aparecer, porque a embalagem ela tem que envolver o produto. Então, a arte da embalagem precisa justamente representar o que é aquele produto. Às vezes tem produtos que a embalagem é até mais legal do que o próprio produto, né? Dependendo do brinquedo. Então é um trabalho que ele representa muito a venda final. Né? Ele tem uma importância muito grande. Então eles começavam com os rascunhos, depois eles chegavam nesse Blue Line Concept, que é justamente o rascunho final, né? Seria o primeiro rascunho de como ficaria essa arte. Até aqui já parece uma embalagem maravilhosa, parece algo que vai ficar muito interessante. Então agora a gente parte para a fusão, né? Agora a gente parte para justamente captar as imagens, né? Os assets que vão compor esse trabalho final. Só que esse processo agora ele gera um desafio muito grande, que é justamente compor o produto real com a embalagem. Então, essa fase, ela traz uma quantidade de desafios gigantescas. Então, você alinhar proporção, tem a questão de ter o produto disponível, né? Ou seja, ter já esse prospecto, né? Antes de produzir o produto, ele tem que justamente já ter a embalagem, né? Porque eles vão produzir, né, o produto primeiro para depois produzir a embalagem. É tudo feito simultaneamente. Então, ele tem esse desafio de ter o produto disponível, muitas vezes ele só tem uma pequena foto. Ele precisa ter uma impressora disponível e seus suprimentos para poder fazer os testes, para ver se vai encaixar, para ver se vai ornar, né? E muitas vezes existem as versões à mão, então rabisco atrás de rabisco. Mockup, o que é mockup? Né? Justamente você recortar. Quem já fez uma maquete na escola é basicamente isso, fazer um mockup. Né? Você vê fisicamente como que vai ficar aquilo. E esse era um processo que acabava tendo muito retrabalho, principalmente, imagina, a nível, né, Mattel. Então, aqui tem um exemplo, quantas mudanças que aconteciam. Né? Então, aqui tem o primeiro mockup e o produto final. Ou seja, está totalmente diferente do que foi idealizado no início, né? De tantas modificações que vão acontecendo. Nesse fluxo físico, né? Nesse fluxo de desenho, essas alterações, elas realmente levam muito tempo, né? Então, preciso mostrar para a equipe, preciso mostrar para outra equipe. Então, no trabalho remoto, isso foi um problema muito grande, né? Porque como que eu vou imprimir ali aquela caixa e mostrar pela webcam? Enfim, é um trabalho muito grande. Então, como que a Adobe veio ajudar nesse processo? Né? Como que a Adobe veio ajudar com essa criação desses mockups, a criação dessas embalagens? Justamente com o Adobe Dimension. E um fator interessante, uma das vantagens, né, eu já falei, praticamente em quase todas as apresentações de Creative Cloud, eu lembro desse assunto. Desde 2013, quando a Adobe lançou a Creative Cloud, lançou esse modelo de assinaturas, quem assina o pacote completo tem acesso a todas as soluções e quando ela quiser. Ou seja, eu não preciso instalar os
30 aplicativos aqui na minha máquina. Não, eu instalo de acordo com a necessidade. Então, acho que hoje eu vou usar o Dimension. Então, legal, então agora eu instalo. Eu vou ficar um mês sem usar, estou num projeto que não preciso dele. Tudo bem, eu desinstalo, eu mantenho as preferências na minha máquina e depois eu volto. E o que é incrível do Dimension? O Dimension não é um aplicativo de criação 3D, ele é um aplicativo de render 3D. Então, ele conversa muito bem, por exemplo, com aplicativos Autodesk, né, o que é muito bacana. E o que é muito incrível também? Ele é um aplicativo muito intuitivo, ele é muito fácil de usar, ele tem tutoriais guiados. Quem aqui nunca utilizou o Dimension na vida, se abrir hoje o aplicativo, só com os tutoriais guiados de primeiros passos você já cria alguma coisa. Isso é muito incrível. E daí o Sol mostrou aqui justamente o primeiro contato dele com o Dimension que ele já criou. Então ele criou ali uma sacolinha, uma caixinha simples e um copo ali com o logo da Barbie. Então isso é muito bacana. E daí ele começou a utilizar justamente, a princípio, para a criação dos mockups. Primeiro a caixa desse produto que é o Dream Camper, né? Então, olha que interessante. Ele tem ali os ângulos de câmera que ele quer. Então, ele aplicou um mockup, né, criado, pode ser no Illustrator, pode ser no Photoshop, e ele consegue visualizar a caixa no ângulo que ele quiser. E o que é muito interessante? Se ele precisar fazer uma alteração ou precisar fazer uma segunda versão, isso é muito simples, né? Então ele até disse que se arriscou aqui, vou fazer uma embalagem laranja, né? Claro que não foi aprovada, né? A Barbie tem essa característica desse magenta, né? Mas para criar essa arte foi muito mais simples do que era antes. Então, ele tem justamente essa amplitude de criatividade. Ele pode expressar suas ideias, né? A princípio, se alguém falasse, eu vou criar aqui uma embalagem laranja, de cara ele já seria cortado. Não, você não pode criar uma embalagem laranja. Mas se ele simplesmente, né, já demonstra, de repente, tá, a Barbie ali com os detalhes ali em laranja, tudo bem, só muda aqui na caixa, até que não ficou tão ruim. Então, a visualização, a experiência é muito mais prática, tá? Aí aqui o esquema fica mais legal. A simulação de materiais. Então, por que isso é interessante? Como que ele ia fazer um mockup simulando um efeito dourado? Isso é muito difícil, eu teria que comprar aquele folha de ouro, né, o foil. Então, isso é muito trabalhoso, caro, tem que ter disponível. Legal, no logo ficou bom o efeito. E na caixa? E se a gente fizer uma caixa com efeito mais plástico? Como que fica, né? Então, ele conseguiu fazer esse efeito e simular, né, como que vai ficar essa embalagem. E o que é muito interessante, o Dimension, ele já vem com uma amplitude de materiais riquíssimos, ele já vem com objetos prontos para você utilizar, latinhas de refrigerante, sacolas, enfim, realmente a quantidade de objetos é muito grande. Você pode licenciar objetos no Adobe Stock, então o Adobe Stock tem ainda objetos gratuitos que podem ser baixados, e você pode licenciar também, o que é muito bacana. E o Dimension também conversa muito bem com o Substance, né? O Substance é uma plataforma tanto para a criação desses materiais 3D, e tanto também para você adquirir esses materiais, né? Então, ele é muito utilizado no mundo inteiro. No Brasil, a gente tem uma possibilidade de mercado muito grande. Enfim, é uma ferramenta que também para a gente falar um outro horário. Esse exemplo eu achei fantástico, porque, olha só, parece que é de verdade, ele está simulando aqui o verniz localizado, né? Esse da esquerda é o Dimension, e na direita é o produto real. Então está muito parecido, eu quase consigo tocar ali o efeito, né, da caixa. Então imagina antes você simular esse efeito, né? Antes ele era feito só com o Photoshop, mas eu teria que ter um ângulo ali para criar isso bem de uma forma manual. Então, isso trouxe uma amplitude de possibilidades muito grande. E além, é claro, dos outros benefícios, né? Então, por exemplo, a Creative Cloud ela tem as bibliotecas. Então, as bibliotecas, elas possibilitam que eu comunique elementos entre os aplicativos. Então, eu criei o logo no Illustrator, eu jogo na minha biblioteca. Então, aqui eu tenho a biblioteca só da Barbie. Então, ele consegue acessar esse logo direto no Dimension, sem abrir pasta. Essas bibliotecas são compartilhadas, né? Então, todo o time que trabalha com Barbie tem acesso aos mesmos ativos, né? Aos mesmos logos. Então, não vai acontecer, de repente uma pessoa usou o logo antigo. Então, ele tem aqui diversos elementos. Ele tem os produtos para poder simular, então ele tem aqui tanto a imagem da foto da boneca, quanto ele tem um modelo 3D para simular aqui uma boneca.
Ele tem os blisters também, enfim, então isso acaba facilitando e ajudando bastante. Aqui tem um exemplo, né, do uso dessas bibliotecas. Então, o que ele pode fazer? Ele está jogando ali um fundo, né, listrado, cor-de-rosa, e esse fundo está na biblioteca, ele é um arquivo de Photoshop, né? Então, ele pode justamente depois experimentar. Ah, mas será que se eu trocar a cor vai ficar bom? Né? Então, ele pode ter essas variações e de uma forma super prática, né? De uma forma super tranquila, né, para fazer essa criação. E para apresentar esse trabalho, né? Então, pensando novamente no trabalho remoto, ele apresenta isso simplesmente compartilhando um link. O Dimension gera um link, ele deixa esse objeto na nuvem e daí você consegue justamente mandar para a equipe e você pode ir lá direcionando, vendo o objeto em 360 graus, né? Então isso realmente é muito bacana para ver como vai ficar essa embalagem final, tá? E além disso, claro, além de fazer toda a aprovação dos produtos, né, das embalagens, eles também viram a possibilidade de usar o Dimension para o próprio design dos produtos, né? Então, algo que antes era experimentado fisicamente, ali com os mockups físicos, né? Super trabalhosos, requer material, né? Requer um monte de coisa, hoje é feito de uma forma muito mais prática com o próprio Dimension, conversando aí com os aplicativos, tá? E daí aqui também para apresentar as embalagens. Então, olha só, a gente quase não vê a diferença, né, do que é a foto real, o que é o 3D. Né? Então, para você gerar ali o catálogo de produtos, então tem mais aqui alguns exemplos, tem outras situações, então, por exemplo, usar o próprio modelo criado no Dimension nas instruções do produto. Aqui só, já estou no finalzinho, para apresentar para o vendedor aqui como vai ficar o painel, né, de produtos, para ele entender quanto espaço vai ocupar. Olha, se você pegar esse produto, você vai precisar aí de tanto espaço do seu ponto de venda. E depois vem a realidade aumentada. Então, a realidade aumentada é possível com o Adobe Aero, que conversa muito bem com o Adobe Dimension. Então, aqui é possível até ver qual que é a foto real e qual que é aplicada, né, em realidade aumentada, acho que um pouco por causa da cor, né? Tá a da direita está um pouquinho mais saturada. Mas, de primeiro olhar, muitas vezes a gente nem percebe que uma é a foto real e a outra é a de realidade aumentada, né? Então, nisso você consegue comparar. Olha, tem essa versão aqui antiga e tem essa versão nova, né? O que a gente adapta, né? E o que é muito bacana é ver isso, né? Com um tablet, com um celular, você vê no seu ambiente, você vê como vai ficar. De repente, por exemplo, estou vendendo aqui para o lojista. Vamos ver como vai ficar o produto aqui na sua loja? Então, você já aponta ali para a mesa. Também, essa solução é muito usada para design de interiores. Então, você tem o cômodo ali, quero ver como vai ficar uma cadeira, um sofá, né, ali naquele ambiente. Então, é um aplicativo recente que está vindo, né, com muita força. E daí eles foram mais além. Vamos fazer um ponto de venda bem interessante, fazer uma caverna aqui. Então, antes realmente de pôr a mão na massa, né, eles já fazem aqui esse experimento para ver justamente como que vai ficar. Né? Então, aqui, justamente com produtos que ele já tinha, então ele já tinha Creative Cloud, ele não precisou fazer nenhum investimento a mais, ele só realmente foi utilizar mais um aplicativo, né, que o Dimension, para quem não sabe, ele surgiu em 2017, então ele é praticamente um bebê ali dos aplicativos Adobe. E aqui tem algumas das embalagens que ele criou, então algumas das artes do Sol Velasquez. Então, com o Adobe, ele conseguiu justamente uma otimização nos seus projetos, gerar uma melhor execução para essa criação, ter maior flexibilidade de criação, né? As alterações elas são muito mais práticas, você não tem margem para erro. Quem já trabalhou com impressão, e é algo que realmente é muito sério, né, você ter esse cuidado. E, claro, o fator que é primordial, que é daí a economia que é gerada com esse fluxo, né? Tanto na questão de toda a impressão desses testes dos suprimentos, enfim, tudo mais. Então, aqui eu deixei o link para quem quiser depois ver a apresentação completa. E se você quiser saber mais sobre o licenciamento Adobe Creative Cloud e Document Cloud, entre em contato com o nosso time de especialistas.